Olá, 30 de maio de 2018, as principais notícias desta quarta-feira estão aqui na TV Difusora. No 10º dia de greve dos caminhoneiros, pontos de bloqueios diminuem, mas abastecimento só deve voltar ao normal nos próximos dias. Nas feiras em Imperatriz, faltam produtos e sobram reclamações. Rede de internet gratuita e de alta velocidade é ampliada no Maranhão. Deputado Everton lidera a visita de parlamentares ao presidente Lula em Curitiba. No esporte, Sampaio Basquete perde e decisão da LBF muda para Campinas. E nos barracões das brincadeiras de Bumba Meu Boi, até os brincantes participam da confecção das indumentárias. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Olá, mais uma vez, muito bom dia a todos. Agora são 7 horas e 1 minuto, véspera de feriado, mas aqui no Bom Dia Maranhão, na TV Difusora, você fica muito bem informado nesta quarta-feira e a gente segue até a sexta trazendo muita informação, muita notícia para você. 7 horas e 1 minuto agora e o Brasil tem mais de 13 milhões de desempregados, mas o saldo de empregos ficou positivo pelo 4º mês consecutivo. No Maranhão, segundo dados oficiais do Ministério do Trabalho, foram criadas no mês de abril 1.332 novas vagas. Mesmo em meio a uma crise financeira, o Maranhão tem empregado pessoas, na contramão da situação de vários outros estados que sofrem com o desemprego. Segundo o último relatório divulgado pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o crescimento no Maranhão foi de 0,29%. Segundo o balanço do Ministério do Trabalho, na região Nordeste, o Maranhão foi o 3º estado que mais abriu postos de trabalho. O subsecretário estadual de Trabalho e Economia Solidária pontua que os números positivos foram conquistados graças aos investimentos em políticas públicas e incentivos fiscais aos empresários que investem no estado. Dentro dessas políticas públicas de governo, a gente poderia citar, por exemplo, um programa que o governo do estado tem, que é o programa Mais Empresas, em que esse programa ele concede incentivos fiscais às empresas e, em contrapartida, as empresas geram emprego. Então, a gente acredita também a essas políticas públicas do governo Maranhão, esses resultados positivos no CAGED. Will Kellis perdeu o emprego, com menos de um mês conseguiu um novo serviço. E o melhor, na área em que se profissionalizou. Estava trabalhando depois de bebida, só que botando uma função, só que eu não estava exercendo essa função. Aí estava exercendo essa função. Eu já tenho outro emprego, já praticamente já certo, porque o negócio de radiologia, Aí eu estou terminando de formar agora, eu estou indo já para o interior trabalhar. No Maranhão, as áreas que mais apontaram crescimento no número de empregados foram serviços, com a abertura de 683 postos, e comércio, com 584 novas vagas. O salário de admissão no Maranhão também cresceu no último mês. Em abril, passou de R$ 1.278 para R$ 1.303. O governo também investe na contratação de mão de obra local. Contratar os maranhenses com a chegada das novas empresas e o crescimento dentro da indústria, a construção civil, a nossa prioridade é atender ao trabalhador maranhense. Então, uma reportagem sobre o crescimento, ainda tímido por conta da crise financeira, complicado em todo o país, mas houve crescimento aqui, mesmo tímido no estado do Maranhão, de postos de trabalho. 7 horas e 3 minutos e em todo o país a gente volta a falar sobre essa paralisação dos caminhoneiros. Em todo o país, vários caminhoneiros voltaram a circular, mas vai levar uns dias para a situação de abastecimento ser normalizada. Em Imperatriz, segunda maior cidade do estado, comerciantes reclamam da falta de produtos nas feiras e a alta nos preços tem afastado os consumidores. Depósitos com as portas fechadas. Nas barracas, muitas bandejas estão vazias. A gente que compra para revender, a gente está sofrendo na pele. Porque além de não ter, produto que aparece produto de terceira e o preço absurdo. Frutas, verduras e legumes estão difíceis de serem encontrados. Feirante há mais de 15 anos, seu Elieseu só tem estoque até o fim desta semana. Tá todo mundo amarrando a mercadoria. Aí nós estamos vendendo aqui, só tá tendo mesmo abacaxi e banana. E o reflexo dessa escassez de produtos está no aumento dos preços. O feirante conseguia comprar um saco de cebola por R$ 60. Agora é vendido por R$ 200. Nas bancas, o quilo pode ser encontrado por R$ 10. E o tomate segue a mesma média de preços. Não tenho nem como me expressar sobre o preço, porque está demais. Está um absurdo.
Com os preços elevados e faltando produtos, a movimentação de consumidores diminuiu bastante. Os corredores praticamente vazios. O mercadinho nem parece mais a maior feira livre de Imperatriz. A maioria desses produtos vem de regiões distantes e com os bloqueios nas estradas, a mercadoria não está chegando em Imperatriz. Eu sou a favor dos caminhoneiros, estão certos. E quem paga as contas são nós. Paga aluguel aqui, paga imposto, paga tudo. Tá tudo ruim aqui, ó. Precário mesmo, as coisas tá ficando mais ruim, cada dia mais fraca as vendas, ó. Confira agora o nosso giro de notícias. O número de caminhoneiros parados nas estradas federais vem diminuindo. Na manhã desta terça, vários caminhões foram vistos trafegando pela BR-135. No ponto de Itaqui, muitos veículos permanecem parados, só que a quantidade diminuiu bastante. Muitos caminhoneiros voltaram a circular normalmente e fazer a entrega dos produtos. A Polícia Militar permanece no porto. Acampamentos montados às margens da rodovia federal foram desfeitos e boa parte dos caminhoneiros seguiram viagem para concluir a entrega. Mesmo assim, a situação de abastecimento de produtos e combustível em todo o estado ainda deve levar alguns dias para normalizar. 3 homens invadiram ontem uma lanchonete no bairro da Coama, em São Luís. Eles entraram no estabelecimento e renderam clientes e funcionários, levando alguns pertences. Após a ação criminosa, o trio fugiu em um carro de um cliente que estava no local. Os assaltantes continuam foragidos. Durante o feriado de Corpus Christi, alguns serviços em São Luís terão um horário de funcionamento alterado. A FEComércio informou que nesta quinta-feira o comércio poderá funcionar das 8 às 14 horas para os estabelecimentos de rua e das 14 às 20 horas para as lojas de shopping centers. Os supermercados funcionarão normalmente. As unidades de pronto atendimento, UPAs, da capital também. Delegacias funcionarão em regime de plantão. São 7 horas e 7 minutos, agora a gente fala de segurança. Aqui no Bom Dia Maranhão já está comigo o Silvão Alves. Muito bom dia, Silvão. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvão, eu queria que você repercutisse essa situação que a gente acabou de mostrar, mais um assalto a um estabelecimento comercial, dessa vez lá no bairro da Coama, aqui na capital São Luís. O assalto aconteceu na madrugada de ontem, quando os 2 indivíduos acabaram chegando ao local. E o que chama atenção é que hoje o bandido ele não esconde mais a cara, não esconde o rosto, não é? Ele vai na cara limpa mesmo e acaba assaltando as pessoas. Além dos clientes, né, que havia alguns clientes lá na lanchonete, lá no estabelecimento, os funcionários também foram roubados, né, aparelho de telefone celular, objetos pessoais. E um dos indivíduos aí, pelas imagens das câmeras de segurança, o que está de camisa listada, olha lá, aquele é um carro de um cliente lá que eles acabaram levando. Eles sugeriram um carro de cliente, né? Na levaram fuga, um carro, exatamente, né? Levaram um carro ainda do cliente. Esse aí, de camisa listrada, a polícia acredita que ele é egresso do sistema prisional, né? Ele foi reconhecido aí nas imagens, através das imagens das câmeras de segurança, ele chega enquadrando logo um cliente lá e pegando o celular. Que ele saiu agora, recente, numa condicional, que é previsto na lei das execuções penais. É saída temporária, né? Para saída temporária? Não, na temporária não, ele saiu na condicional mesmo. Na condicional. E estava preso por assalto, né? E aí, pelo visto, ele voltou novamente a cometer o mesmo tipo de crime. Ele não foi localizado, né? Mas você sabe que hoje o que chama bastante atenção, viu, Eduardo, a questão da tecnologia hoje ela tem sido utilizada como principal aliada da polícia na elucidação de crimes, não é? Isso tem sido visto no país inteiro, que as imagens de câmera de segurança têm auxiliado bastante, ajudado muito. No esclarecimento de crimes, elucidação de crimes de difícil elucidação. Eles contam hoje com esse aliado importante, não é, das câmeras. A vigilância hoje, não é, tecnológica, está em todo lugar. Isso tem ajudado bastante no serviço da polícia e é uma questão de tempo agora para que esse indivíduo seja preso juntamente com outro parceiro dele. Até porque há outros assaltos onde ele aparece, não está descartada a possibilidade, eles vão chamar hoje as testemunhas lá do caso da morte do seu Washington, aquele moço que foi morto na semana passada lá no assalto na padaria.
para ver se há alguma ligação, se há alguma semelhança nas características aí desses indivíduos que assaltaram a lanchonete e que eles possam ter também participação lá naquele latrocínio lá da Chácara Brasil. Pois é, dessa vez tem imagens, facilita o trabalho da polícia, como você bem disse, tem a imagem aí, mostra pelo menos parte do bando que participou desse assalto. Agora a polícia tem que analisar as imagens para prender esses assaltantes, esses bandidos. Agora, Silvan, ontem foi apresentado aqueles dois irmãos que acabaram matando uma pessoa no estado de São Paulo, a própria madrasta, não é isso? O crime foi aqui, ele foi preso em Mauá, São Paulo, o Samuel, eles são dois irmãos. Eles estavam... A prisão foi em São Paulo, que foi aqui exatamente, o crime foi ali no bairro Pissarreira, no município de São José de Ribamar. Os dois foram presos por uma equipe do SHPP, que foi a Mauá, e lá teve o apoio do pessoal do Batalhão de Choque, lá de São Paulo, para prendê-los, né, por força de um mandado de prisão preventiva. Um detalhe, viu, Eduardo, é que a Superintendente de Homicídio, de Homicídio e Proteção à Pessoa trabalha com uma excelência de qualidade, quase 90%. Dos casos, os crimes encaminhados para lá, eles são elucidados, tem um encaminhamento, a autoria definida, não é? Se não preso por força de mandado de prisão temporária, prisão preventiva, e há uma excelência na questão da elucidação. Então, toda uma estruturação nessa investigação, porque a gente sabe que quando a investigação começa antes, quanto mais você antecipa essa investigação, com a superintendência, trabalha ali agregado, com a perícia e tal. Você sabe que hoje é de fundamental importância, né? E foram vários casos elucidados ao longo da criação aí da Superintendência de Homicídio e Proteção à Pessoa. Esse é mais um caso onde havia uma briga pela partilha de bens, né? A disputa era pela partilha de bens, a herança que foi deixada pelos pais do Samuel, com a madrasta, no caso, a dona Maria Madalena, né? E aí eles, levados pela cobiça, de acordo com a investigação feita pela polícia, eles acabaram resolvendo eliminar a madrasta, mataram ela de uma forma muito bárbara, de pauladas e facadas, e depois fugiram para São Paulo, onde eles acabaram sendo presos. Já estão aqui, né? Foram interrogados e encaminhados, ela para a unidade prisional feminina e ele para o presídio masculino no Complexo Penitenciário São Luís. Ok, Silvan, muito obrigado pela tua participação, ótima quarta-feira. Bom dia a todos. Obrigado, Silvan. Agora são 7h12 e a gente tem imagens ao vivo do centro da capital agora neste momento. A gente vai acompanhar como é que está o tempo aqui no nosso telão. Chove muito neste momento aqui no centro da cidade, como vocês já podem acompanhar aqui no centro da cidade, tempo muito nublado. Trânsito neste momento é considerado razoavelmente tranquilo, alguns veículos já trafegando aí com os faróis ligados, porque, claro, quando chove diminui a visibilidade. A gente até aconselha você que está em casa nos acompanhando que vá pegar seu carro, que ligue os faróis, já que é melhor para você ser visto e também até a visibilidade. Para você que está dirigindo. Tempo muito nublado neste momento no centro da capital, chove bastante já no início aí da manhã desta quarta-feira. A previsão é de chuva, já que a gente percebe que o tempo está bastante nublado, o trânsito agora aumentando, quando vai se aproximando agora das 7h30 da manhã, a partir das 8 horas da manhã o trânsito fica intenso com chuva. A gente chama a atenção que você tem que redobrar a atenção, ainda mais a atenção no trânsito. Chove neste momento no centro da cidade e em outras partes. A gente tem informação também que em outras partes aqui da ilha. Agora são 7h13. No próximo bloco, rede de internet gratuita e de alta velocidade ampliada aqui no estado do Maranhão. E mais, deputado Everton lidera visita de parlamentares ao presidente Lula em Curitiba. 7h14 agora. O Bom Dia Maranhão volta já. São 7h17, o Bom Dia Maranhão está de volta e a internet de alta velocidade e gratuita para a população é uma realidade no estado. Agora o benefício está sendo ampliado para mais 61 cidades. Até então, o programa só estava presente em São Luís, Vitória do Mearim, Pinheiro, Pindaré Mirim, Arari, Imperatriz e Coroatá. Agora o Maranet ganha expansão e chega a outras cidades maranhenses.
A iniciativa do governo do estado acontece através de parceria com as cidades e provedores de internet. O provedor fornece o sinal gratuito e de qualidade de maneira contínua. O governo do estado viabiliza alguns equipamentos, como roteadores, cabos e também um totem bastante grande, e promove a marca de cada um desses provedores, né, como contrapartida do sinal gratuito, e as prefeituras indicam as praças, sugerem as principais praças das cidades e também garantem a energia elétrica a partir de uma ligação de um poste que já existe naquela praça. Vários prefeitos, deputados e secretários de Estado estiveram no lançamento da rede de internet grátis do Maranhão, que integra o programa Cidadania Digital. Nós precisamos ampliar a inclusão digital e nada mais adequado do que garantindo pontos de acesso, pontos gratuitos de acesso à população, à comunidade, porque hoje todos dependem da internet. A internet facilita muito a comunicação e hoje, na grande maioria dos municípios, a internet é muito fraca, lenta, não é? E com esse passo que o governador está fazendo, ele atinge a população mais humilde, mais simples. A previsão do governo estadual é que o programa chegue a todas as cidades do Maranhão. Nós vivemos uma era em que a internet é essencial para que nós possamos aperfeiçoar o processo de acesso a direitos, um direito tipicamente do século XXI, que nós estamos, portanto, atendendo mediante uma política pública estruturada, que já vem sendo desenvolvida, que agora é estendido para mais 61 municípios. Nós vamos continuar esse programa até chegar aos 217 unidades territoriais do nosso estado. Pois é, política pública de extrema importância, aí, que deve ser expandida para todo o estado do Maranhão, a questão de direitos, a questão de comunicação, negócios, enfim, importante, a era digital. Agora são 7h19 e uma ação promovida pela Secretaria de Meio Ambiente está coletando em alguns pontos da orla da cidade uma espécie de caramujo que pode trazer riscos à saúde. Veja na reportagem de Fábio Cabral. Ele é pequeno, cabe na palma da mão. Diferente do caramujo nativo, tem a cor marrom mais escura e pode causar um enorme problema para a saúde pública. O caramujo africano é uma espécie de molusco originário do leste e nordeste da África. Utilizado na gastronomia como uma alternativa ao escargot, prato bastante apreciado no mundo inteiro, ele se espalhou rapidamente por vários países. O problema é que, além de iguaria, ele também é considerado uma das 100 piores espécies invasoras do mundo, podendo causar até um tipo de meningite. Em um local onde tem contato com roedores, principalmente ratos, né? Se esse rato tiver contaminado com esse verme, e aí quando ele defeca, né, esse caramujo se alimenta dessas fezes e aí acaba colocando no seu ciclo esse nematóide. Uma ação de captura do molusco na área do Espigão, bairro da Ponta da Areia, foi organizada pelo governo do estado no último final de semana. As luvas nas mãos são essenciais para evitar a contaminação, que só pode ocorrer via oral. Por isso, se pegar no caramujo, nada de colocar a mão na boca. Milhares de caramujos africanos foram coletados e ensacados, prontos para serem incinerados. A pessoa pode pegar 1 litro de água sanitária, misturar para 3 litros de água, né, faz uma mistura e coloca os caramujos imersos nessa substância. E após 24 horas, sugere-se, né, que essa pessoa, essa família, quebre as conchas, porque aí a gente pode estar trazendo um outro problema, que é se a gente jogar essas conchas do jeito que está, num terreno baldio ou no quintal de casa, vai chover, porque a gente está no período chuvoso, vai acumular água, e aí é um local perfeito para o Aedes aegypti. Pois é, agora são 7h21 e a Comissão Externa da Câmara dos Deputados verificou nesta terça-feira as condições em que se encontra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mantido como preso político na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, desde o início do mês de abril. A visita dos deputados foi para verificar de perto as condições em que se encontra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mantido como preso político na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba desde o último dia 7 de abril. A comissão externa da Câmara dos Deputados é integrada pela bancada de oposição.
Na visita estavam os deputados Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, Silvio Costa, do Avante de Pernambuco, Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, José Mentor, do PT de São Paulo e o líder das minorias na Câmara, deputado Everton. A visita oficial dos deputados foi autorizada pelo presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, mas foi barrada pela juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara Federal do Paraná. Contrariando a decisão da magistrada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, em decisão proferida no dia 23 de abril, autorizou a visita da comissão. Na saída da sede da Polícia Federal, os deputados se juntaram aos manifestantes que fazem vigília desde a prisão do ex-presidente. Durante os 8 anos do governo Lula, era o pobre que estava lá no palácio. Eu saio daqui impressionado com a força do presidente Lula. O presidente Lula, cada dia, está mais firme com as suas concepções. O deputado Everton, líder das minorias na Câmara, disse que o momento é de construir uma frente ampla pelo Brasil. Nós temos hoje a construção de um momento de fazer uma grande frente. Ele reafirma a sua candidatura, assim como respeita as pré-candidaturas dos partidos, como o PDT, que tem o Ciro Gomes, o PCdoB, que tem a Manuela, e acha que todos têm que sentar na mesa, dialogar para se montar essa grande frente do Brasil popular. Então, em defesa intransigente da democracia. Pois é, a gente segue falando de política aqui no Bom Dia Maranhão. Já recebo aqui o John Coutrinho. Muito bom dia, John. Muito bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente começa falando sobre esse assunto agora da visita dos parlamentares, incluindo aí o deputado federal maranhense, o Everton, junto com outros deputados de outros estados. Essa comitiva que fez uma visita ao ex-presidente Lula, que se encontra preso lá em Curitiba. É isso, o deputado o Everton Rocha esteve lá liderando uma comissão, Eduardo. É uma comissão de deputados que foram, 7 deputados que foram visitar ali o ex-presidente Lula na carceragem da Polícia Federal, ali em Curitiba. E ali eles foram verificar as condições, né, em que está o ex-presidente, foram conversar com ele e também ali dialogar em relação à candidatura do Lula. No próximo dia 9 de junho, haverá o lançamento ali em Belo Horizonte da pré-candidatura do presidente Lula a presidente da República. Mas ontem mesmo a presidente do STF, a Carmen Lúcia, disse que condenados, né, na segunda instância por um colegiado não poderão disputar as eleições porque estarão enquadrados na lei da ficha suja, ou seja, ficha limpa. Então Lula, ficha suja, não poderá ser candidato, mas o PT levará o nome dele até as últimas instâncias, recorrerá, ainda tem vários recursos para impetrar na justiça. Então o Lula então, é o principal cabo eleitoral do país, mesmo ele não sendo candidato, mas o Lula, Eduardo, hoje ele lidera as pesquisas, todas as pesquisas de intenção de voto. O Lula está com mais de 30%. E ele, inclusive, o percentual dele é maior do que os adversários, o percentual dos adversários somados. Então, o Lula, sim, ele, mesmo não sendo candidato, mas ele vai ter um papel decisivo nas eleições deste ano, porque tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, ele vence todos os seus adversários. É claro que o PT não pode descartar o Lula neste momento, porque seria jogar ele em segundo plano e tirar ele do cenário. Por quê? O Lula é mais candidato. Como é que fica o PT? Então, o PT está certo nessa estratégia de levar adiante o nome do Lula e, no momento certo, a unificação de um candidato único aqui desse enquadramento da esquerda, desse espectro, que hoje quem é mais favorito, se consolida, é o Ciro Gomes. E aí o Everton foi lá ontem levar solidariedade, deputado Everton, e o Lula ali ficou bastante satisfeito com a visita do Everton ali, disse que é necessário ainda continuar lutando pelo Brasil, que ele está preocupado com o país, nesse momento de convulsão que o país passa social, e o Lula demonstrou essa preocupação ali através dessa conversa com o deputado Everton, e aí eles dialogaram ali, ele, o Orlando Silva, o Silvio, que passou aqui na reportagem, vários deputados, e foi importante aí, Eduardo, esse diálogo do Lula, até para ouvir ele e saber o que realmente ele está pensando, porque às vezes o porta-voz dele, a porta-voz é a Gleisi Hoffmann, muitas das vezes as informações são truncadas. Então foi importante esses deputados irem lá, até dar uma força para o ex-presidente também saber o que ele pensa hoje em relação à política do país, o que ele pensa em relação às eleições deste ano e de como resolver
a situação da nossa nação diante dessa problemática. Pois é, John, a gente lembra que existe um pré-candidato pelo PDT, que é o partido do deputado federal o Everton, que é o Ciro Gomes, mas o deputado Everton, como falou, e você disse bem aqui, quer juntar uma grande aliança de esquerda para tentar chegar à presidência da República, até para reverter essa situação em que passa o país. O próprio Everton, ele é líder da minoria, ele tem mais de 150 deputados ali que ele lidera, ou seja, um deputado... É uma boa bancada, né? Lidera deputados do PT, do PCdoB, do PDT, ali do PSB, do PSOL, ou seja, essa frente de esquerda todinha, o deputado Everton é líder lá na Câmara Federal. E ele tem se articulado muito bem lá na Câmara. Ele é pré-candidato hoje a senador pelo Maranhão, pré-candidato. E aí ele tem hoje o apoio desses líderes, muito bem articulado, e ele conseguiu, né, essa visita, quase ninguém tem conseguido, mas ele conseguiu levar essa comissão de deputados, liderar o único maranhense que até o momento conseguiu visitar o ex-presidente Lula e conseguiu ali dialogar com ele. Agora, John, ontem inclusive eu acompanhei, mudando de assunto, eu acompanhei inclusive o Ponto e Vírgula na Rádio Difusora FM, apresentado por você, pelo Minardi, com a participação do interior. Teve inclusive uma entrevista aí do Madeira, que é ex-deputado federal, ex-prefeito de Imperatriz, é pré-candidato mais uma vez a uma vaga na Câmara Federal. Ele deu uma entrevista de um depoimento polêmico aí, inclusive uma carta, um discurso que vazou aí do pré-candidato pelo PSDB, José Reinaldo Tavares, que atualmente é deputado federal, que estaria, inclusive, próprias palavras do Madeira, Sebastião Madeira, que estaria fazendo uma espécie de sabotagem dentro do PSDB, porque ainda quer, na verdade, pelo próprio depoimento dele, essa carta do Zé Reinaldo, deputado Zé Reinaldo, ainda quer o Eduardo Braide como candidato aí ao governo do Estado. Explica essa história pra gente. O cerne dessa crise foi a declaração do Zé Reinaldo na semana passada, quando ele disse que o Eduardo Braide será candidato a governador do Maranhão. Apenas para explicar aos que nos assistem neste momento. Bom, o PSDB, o partido do Zé Reinaldo, tem pré-candidato a governador, que é o senador Roberto Rocha. Mas o Zé Reinaldo sempre deixou claro, até quando ele ingressou no PSDB, que o candidato dele favorito é o Eduardo Braide, que é de outro partido. E aí isso gerou uma tensão muito grande dentro do ninho tucano aqui no Maranhão, porque o Zé Reinaldo, a priori, tem que apoiar o candidato do partido dele, que é o Roberto Rocha, e não ficar insuflando a candidatura do Braide. Mas todos sabiam, quando o Zé Reinaldo se filiou ao PSDB, que ele já foi com o projeto de apoiar a candidatura do Braide, inclusive de tentar levar o PSDB para apoiar o Braide. Algo que até agora ele não conseguiu. Mas aí, a partir de então, o Madeira, depois dessa declaração anunciando o Braide como candidato, o Madeira, ele então declarou na imprensa também que o Zé Reinaldo ali estaria equivocado em relação a essa atitude, que ele não ia aceitar, o PSDB não ia aceitar, que ele apoiasse o candidato de outro partido, que ele poderia até não ser pré-candidato a senador pelo PSDB. E aí o Zé Reinaldo ontem foi e deu uma declaração também dizendo que o Sebastião Madeira estava sendo muito afoito e não poderia ser tábua de salvação de um barco que estava afundando. Ninguém soube qual barco é esse, ele se referia ao PSDB ou se referia ao atual governo. Então isso gerou uma crise muito grande dentro do PSDB, que Roberto Rocha tem que ter muito habilidade e articulação para apaziguar os ânimos dentro do partido. Tá ok. John, só para a gente finalizar, a Assembleia aprovou uma emenda que proíbe nomes de pessoas vivas em órgãos e logradouros públicos. É isso, uma PEC, proposta de emenda à Constituição, ali aprovada em primeiro turno na Assembleia Legislativa, que proíbe o nome de pessoas vivas em logradouros públicos. No Maranhão, nós temos aí vários exemplos de pessoas aí que ainda estão vivas, políticos, que dão nomes aqui a muitos logradouros públicos. Foi aprovado em primeiro turno e segue agora para o segundo turno ali na Assembleia Legislativa. Ok. John, muito obrigado pela sua participação. Você está de volta amanhã e hoje tem mais Ponto e Vírgula, a partir das 18 horas. No finalzinho da tarde, às 6 horas, Ponto e Vírgula na Difusora FM. Valeu, John. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã. E agora são 7 horas e 31 minutos. No próximo bloco, Sampaio Basquete perde e decisão da LBF muda para Campinas. E mais, aumenta a movimentação nos barracões de Bumba Meu Boi e até os brincantes participam da confecção das indumentárias. 7h32 agora, o Bom Dia Maranhão volta já. Sete horas e 34 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta agora para falar de esporte.
E aqui já comigo, Lécio Júnior, para a gente conversar sobre esporte. Muito bom dia, Lécio. Bom dia, grande Eduardo Ericeira. Lécio, a gente começa falando, infelizmente não deu para o Sampaio Basquete, mas ainda tem mais uma chance, a decisão é fora de casa. Ontem a torcida atendeu aí o apelo da comissão técnica das jogadoras. O time do Sampaio Basquete começou bem, mas no segundo tempo jogou muito mal e acabou perdendo, né? É a maior torcida de basquetebol do Brasil, disparada, a do Sampaio Basquete Feminino. 6 mil pessoas, mais ou menos, quase, né? Quase isso, até mais. O ginásio Castelinho estava lotado, porque tem as pessoas que ficam embaixo ali, ficam próximas à quadra. Não tem como você ter uma estimativa do número de pessoas que assistiram ao jogo, do lado das jogadoras, enfim, uma grande festa, ordeira. A torcida mandou o incentivo necessário da arquibancada. No primeiro tempo, parecia que a noite seria de comemoração do sexto título da história do Sampaio ao todo como clube, mas infelizmente não veio. Uma mudança completa no segundo tempo do jogo fez com que a decisão ficasse pela primeira vez para o último jogo na LBF. Veja como foi. A torcida compareceu em massa, uma bela festa tricolor em um Castelinho lotado. Tudo para incentivar o Sampaio Basquete na luta pelo título da LBF contra o Veracruz Campinas. E no primeiro tempo do jogo parecia que a noite seria de comemoração. Mais uma vez comandado pela norte-americana Brianna Jackson, o Sampaio Basquete chega a abrir 14 pontos de vantagem. No fim, termina o segundo quarto vencendo por 33-26. Mas tudo muda na segunda metade do jogo. Sai de cena a Jackson e aparece outra gringa. A número 11 do Campinas comanda as ações. A argentina Melly Gritter. Ela é praticamente perfeita em todas as jogadas. A diferença cai. Depois, acaba no empate em 43-43. No fim do terceiro quarto, volta, mas agora a favor do time paulista, 47-44 para o Campinas. Nos últimos 10 minutos, a diferença só aumenta e no final chega a 11 pontos. Veracruz Campinas, 62, Sampaio Basquete, 51. Tudo igual no playoff e final em São Paulo. Pela primeira vez na história da LBF, a decisão vai para o quinto jogo. Até achei que foi uma vantagem grande de 11 pontos. Os jogos têm sido mais equilibrados. Mas eu acho que quem ganha é o basquete, vai ter a quinta partida. Parabéns às duas equipes e que vença o melhor. A gente sabia que ia ser muito difícil, que é a primeira vez que a Liga tem uma série de 5 com 5 jogos e agora nós temos que fazer prevalecer nossa força. A nossa força é a defesa para depois trabalhar mais tranquilo no ataque. Pois é, são 2 vitórias para cada lado, o Sampaio tá na briga, né? Tá na briga, o Sampaio já venceu lá. Esse time não tinha perdido para ninguém, o time do Campinas, é bom lembrar isso. Já perdeu 2 pro Sampaio. Perdeu 2 pro Sampaio, uma por 1 ponto, outra por 5 pontos. Essa vantagem de 11 pontos no final acabou sendo exagerada. Não foi bem assim. No último minuto de jogo, o Sampaio estava cabisbaixo, as meninas visivelmente algumas cansadas. O segundo tempo não foi da Jackson, ela caiu demais de produção. E quando ela cai de produção, o time todo do Sampaio não joga bem. E a Tati ontem não estava numa noite inspirada, não conseguiu converter as cestas, ela que é a cestinha do Sampaio Corrêa na competição e foi a cestinha ao longo do primeiro tempo, não é? Um segundo tempo irregular. Sampaio, para você ter uma ideia, Eduardo, chegou a colocar 14 pontos de vantagem no primeiro tempo. O quarto período do Sampaio foi desastroso. Quem, por exemplo, estava em casa e assistindo o jogo pela TV, desligou e foi dormir, não, o Sampaio venceu, e ligou no outro dia, não acredita no que aconteceu, né? É porque basquete é assim mesmo. O jogo terminou com vantagem para as paulistas, 11 pontos, mas está tudo indefinido, a decisão vai ser lá em Campinas. Infelizmente o Sampaio não vai poder ser campeão mais aqui em São Luís com o apoio da maior torcida de basquete feminino do país, mas vai tentar e tem tudo para fazer um belo jogo lá. E a decisão nesse último jogo, tenho certeza absoluta, vai ser na última bola, na última cesta, no último segundo. Espero que seja para o lado das maranhenses. Com certeza. Agora aqui no Bom Dia Maranhão a gente fala de Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Oferecimento Cred Shop. Mais conquistas na sua vida. E Mateus. Somos um só coração. Pois é, Lécio, o Sampaio Corrêa, que está na semifinal da Copa do Nordeste, vai apresentar um novo reforço aí. Será que vem um homem-gol pela frente? É o homem-gol. Tá na área o Adalberto, que não é o Melo, né? Não o nosso. É o Adalberto que jogou no time do Fortaleza. Ele foi apresentado ontem à equipe tricolor, juntamente com o Alexandro, que nós já mostramos aqui no Bom Dia, o Matheus, que também já falamos dele aqui no nosso programa, e o Raul. Esses 3 jogadores estavam sendo aguardados para a apresentação ontem lá no CT José Carlos Macieira. A grande novidade foi a contratação do Adalberto,
ninguém sabia que ele seria apresentado, chega com força e agora a expectativa é, provavelmente o Sampaio Corrêa deve dispensar alguns jogadores. Já fala-se na saída do Reginaldo Júnior e do Esquerdinha, que foi trazido pelo ex-técnico Francisco Diá. Esses dois jogadores têm propostas para jogar no América de Natal, que enfrenta o Imperatriz na segunda fase da Série D. Lembrando que a CBF ainda não confirma os jogos da semifinal da Copa do Nordeste de forma oficial. A tendência é que eles possam acontecer no próximo dia 19. ABC e Sampaio Corrêa, início da decisão aqui, segundo jogo lá em Natal. Ceará e Bahia, primeiro jogo no Ceará, na Arena Castelão, segundo jogo na Arena Fonte Nova. Pois é, Lécio, ontem teve jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro, né? Abertura da 8ª rodada, Ericeira com Clássico Paranaense e um empate importante no que diz respeito à parte de cima da tabela e que pode, inclusive, favorecer o Sampaio Corrêa em caso de vitória no sábado lá em Fortaleza. Veja como foi. Douglas Assis faz 1-0 para o São Bento. O empate do Figueirense vem com o Juninho. O Figueirense está em 5º lugar com 13 pontos. O São Bento é o 8º com 12. No Estádio do Café, o Londrina recebeu o Coritiba e saiu na frente com Paulo Henrique. Alisson Farias empata para o Coxa. Pênalti para o Londrina. Germano bate e coloca o time de novo na frente. Mais um pênalti, agora para o Coritiba. Wilson cobra e empata o jogo mais uma vez. A vitória do Londrina vem com Silvio. Final, Londrina 3-2. Com a vitória, o Londrina assume a 10ª posição com 11 pontos. O Coritiba é o 4º colocado com 14. Pois é, o Figueirense segue com 13 pontos, o Sampaio Corrêa vencendo o Fortaleza na partida do próximo sábado, pode inclusive ultrapassar esses adversários. Só que não vai ter moleza não, o jogo é sábado na Arena Castelão, fora de casa, contra o líder Fortaleza que vem invicto e o Sampaio tem problemas. O William Oliveira recebeu o 3º cartão amarelo e o Alisson foi expulso. O técnico Roberto Fonseca hoje deve definir quem será titular. Sem falar no problema lá da frente, né? O Carlão não está marcando gols, o William está na expectativa, enfim, ele tem algumas dúvidas que deve tirar hoje no treinamento que vai ser realizado no CT José Carlos Macieira. Pois é, por isso a expectativa até é muito grande da chegada do Adalberto. O Carlão ainda não correspondeu à chegada dele aqui no Sampaio, também o William faz gol, mas outro jogo de repente não faz. É um jogador ainda muito irregular, de repente o Adalberto seja esse homem-gol que o Sampaio estava esperando. Vamos torcer para o Sampaio lá contra o Fortaleza. O Sampaio que já fez bem lá contra o Brasil de Pelotas, aqui contra a Ponte Preta. Vamos ver se apronta também contra o Fortaleza. Agora vamos falar de Imperatriz, não é isso, Laís? Vamos falar do Cavalo de Aço, que encara o América de Natal no fim de semana, domingo, lá no Frei Epifânio da Badia. Veja como começou a preparação do Imperatriz na semana decisiva. Mesmo com a derrota por 2-1 na última rodada da primeira fase do Brasileirão Série D, o Imperatriz conseguiu algo inédito na história do clube. Pela primeira vez, o Cavalo de Aço avançou para a segunda fase. Para os jogadores é hora de concentração total. Este é o jogo mais importante do ano. Não há mais espaços para erros. Qualquer vacilo do time pode custar o acesso à terceira fase do campeonato, o que seria um feito ainda maior. A gente espera fazer dentro do Frei Epifânio um resultado favorável, que a gente possa levar lá uma boa vantagem para Natal. Esta vai ser a terceira partida entre os dois times. O primeiro jogo foi na estreia da Série D, um empate sem inspiração, que ficou no 0-0. Para o atual técnico Marcinho Guerreiro, enfrentar a mesma equipe é bom. Os times já se conhecem, agora é só montar a estratégia correta e fazer o resultado dentro de casa. Eles vão vir sim por uma bola, vão vir sim para marcar a linha baixa, né? E nós precisamos ter atitude e tomar posse de bola dentro do jogo. E isso nós vamos treinar durante a semana para no domingo fazer isso e conseguir um grande resultado. O atacante Júnior Chicão, autor de um dos gols no último jogo e artilheiro do Imperatriz, teve o nome colocado em questão após as boas atuações. A imprensa de Natal cogitou uma transferência do jogador para o time do América. Vamos em busca do resultado positivo, matar logo esse jogo aqui para a gente ir com a vantagem para decidir lá na casa deles. No América só se for no ano que vem, né? Talvez o ABC que joga a Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Moto joga na Bahia contra o Fluminense de Feira, amanhã detalhes da preparação do Moto, e o Cordino joga em Barra do Corda contra o Ferroviário de Fortaleza. E amanhã tem coletiva do Imortal FC.
Zuluzinho volta, hein, no próximo sábado. São 10 combates que irão acontecer no ginásio do Castelinho. E está chegando a hora, vai ser sábado, hein? A volta do Zuluzinho e a primeira luta do Alicate, né? Que nós mostramos a história aqui no Bom Dia. Pois é, a gente passa mais detalhes dessa coletiva amanhã. Com certeza a coletiva também vai explicar como é que vai ser feito esse grande evento que acontece no sábado. Valeu, você está de volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão, Laércio. Sem dúvida, no feriado estaremos aqui. Um abraço, Com certeza, Eduardo. todo mundo. Obrigado, Laércio. Agora são 7 horas e 44 minutos e olha, a paralisação dos caminhoneiros continua comprometendo o abastecimento de supermercados e feiras também aqui na capital São Luís. Além da falta de produtos, o aumento nos preços preocupa os consumidores. Caminhões parados sem mercadoria, caixas vazias empilhadas e lojas fechadas. É desta forma que permanece o maior centro de distribuição de alimentos da capital. Depois de vários dias sem vender nada, essa distribuidora de bananas recebeu um carregamento com 20 mil quilos da fruta. O caminhão que trouxe a carga estava desde a semana passada retido na estrada. Sexta-feira acabou a última banana, coloquei para as lojas que forneço e fiquei sem banana o restante da semana. E, sim, fazendo falta no mercado e tendo prejuízos. Essa feirante, que já não tinha mais banana para comercializar, aproveitou para comprar parte da mercadoria e garantir as vendas pelos próximos dias. Se houver esse caminhão, não vai vir outro caminhão para abastecer aqui a Ceasa, a gente vai ter que segurar o preço, né? Para a gente não ficar sem mercadoria. Um carregamento de abóbora e melancia também chegou na Ceasa. Há pelo menos 5 dias, os produtos também estavam em falta na cidade. Sem prejuízo, a empresa estava... despesa alta, entendeu? Sem um produto a gente não gera lucro. Devido à falta de produtos, as atividades aqui na Ceasa estão encerrando bem mais cedo que de costume. Nós fizemos essa reportagem na metade da tarde desta terça-feira e por aqui já não havia mais nenhum box aberto. Uma situação que deve demorar ainda algum tempo para normalizar. Neste supermercado da capital ainda há prateleiras e tabuleiros vazios, consequência do abastecimento ainda não regular. Consumidores que vieram às compras voltaram para casa sem levar muitos itens. Tomate, cebola, uma variedade muito considerada, né, da falta aqui. E não é só aqui, né, todos em outros lugares também está tendo bastante dificuldade de achar. Isso sem falar dos preços. Com pouca variedade, os produtos estão bem mais caros. É o que a gente nos reserva quando a gente é refém de transporte, né? Pois é, complicado. E aí o consumidor tem que apelar para umas coisas, de repente deixar outras de lado, esperar a baixa do preço. Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Aqui em São Luís a gente já mostrou, começou chovendo nesta quarta-feira, a mínima é de 24 e a máxima é de 31 graus. Em Zedoca a mínima é de 24 também e a máxima também de 31 graus. E no município de João Lisboa, a mínima é de 23 e a máxima é de 34 graus. Agora são 7 horas e 47 minutos e está chegando a hora da maior festa popular do Maranhão. Nos barracões das brincadeiras de Bumba Meu Boi, é grande a movimentação e até os brincantes participam da confecção das vestimentas que dão um brilho especial ao nosso São João. Aos poucos, as indumentárias ganham forma, cores, trabalho árduo que resulta na beleza e encanto de cada peça. Detalhes importantes que garantem o brilho das apresentações durante a festa junina. Os preparativos iniciam sempre depois do carnaval, daí os encontros são diários aqui no ateliê e todos os brincantes participam. Todo mundo que trabalha às vezes, mas tem que ter um pouquinho seu tempo para vir fazer essa entrada do boi para poder brincar na temporada do mês de junho. Esse é o primeiro ano que Luana Rosa vai se apresentar no São João. Ela herdou dos irmãos a paixão pelo Bumba Meu Boi. Eu entrei porque os meus irmãos, eles saíam, né? Eu era acompanhante do boi e aí eu comecei a gostar da brincadeira e a partir deles eu entrei e vim para somar com eles, né, do boi. O Boi Lendas e Magias existe há 9 anos e hoje tem 95 integrantes. São principalmente moradores do Desterro, Praia Grande e Portinho. Assim que acaba o São João, já está pensando no São João do ano seguinte, né? A gente tem que preparar o figurino, o que a gente vai apresentar, o que a gente vai trabalhar, o material que a gente vai comprar. Aí depois vem a seleção, tem as oficinas de bordado, de sotaques. Tudo aí é para compor o corpo de baile, precisa de tudo isso. Para a vice-presidente do Boi,
a manifestação cultural serve de diversão e incentivo aos jovens. Eu vejo assim como uma importância muito grande, porque hoje os jovens precisam disso, precisam de cultura, precisam se interagir em alguma coisa, precisam fazer alguma coisa. Cantando amanhecer. Pois é, as brincadeiras já se arrumando, já teve festa nesse final de semana, o São João, festa mais popular do estado do Maranhão, essa bela festa, São João, durante todo o mês de junho, já começou agora no mês de maio. A gente espera durante todo o mês essa festança. E o Bom Dia Maranhão fica por aqui, você acompanha mais informações aqui às 11h50 da manhã no Na Hora Day também, você acompanha outras notícias no nosso portal www.ma10.com.br. A todos, uma ótima quarta-feira, um bom feriado, a gente está de volta amanhã aqui no Bom Dia Maranhão. Até lá! Menina bonita, não deixe esse boi te ver. Linda com esse rebolado, meu novilho tão amado, pode encantar você. Menina bonita do laço de fita, me dá sua mão, vem comigo dançar, entre nesse cordão.